de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre a auditoria feita pela Alerj nos contratos das organizações sociais da saúde. Deputados, falávamos no primeiro bloco, né, sobre a sugestão que as comissões estão fazendo de que a Fundação da Saúde assuma alguns desses contratos. Essa fundação, ela tem estrutura para isso? Olha, ela já faz a gestão de 5 unidades. São hospitais? São. Mas ela tem capacidade, né, de ampliar muito esses serviços. Isso vai depender de investimento. Quer seja para gerir UPAs, quer seja para gerir unidades hospitalares. Mas tem que fazer isso paulatinamente, passo por passo. Por quê? A Fundação de Saúde é uma fundação pública de direito privado. Qual é a diferença de uma organização social para a fundação? É que a fundação pública de direito privado, o gestor principal, a diretoria, é tudo funcionário público com matrícula. Mas todo o corpo é seletista, chamado por concursos de provas e títulos, um processo de seleção muito rápido. Então, ela tem a mesma liberdade das organizações sociais, mas são geridas por funcionários públicos. Então, não vai ter o problema de, por exemplo, rateio. Então, é uma estrutura mais confiável. E também porque se você tem um contrato com uma OS, e esse contrato se rompe, muitas vezes você perde todo aquele quadro profissional de médicos e enfermeiros que se formaram naquele processo e se especializaram, né? Isso dá uma descontinuidade na prestação de serviço. Então, as nossas comissões propuseram ao secretário e ao governador que, paulatinamente, na medida que os contratos de UPAs ou até mesmo de hospitais fossem vencendo com as organizações sociais, a fundação fosse assumindo. Não dá para você fazer uma mudança radical da noite para o dia, porque aí você fica com um vazio, fica sem nada. Então tem que fazer essa transição. E tanto faz ser organização social como fundação pública de direito privado, para funcionar, precisa ter dinheiro para pagar o corpo médico, para pagar o medicamento, para pagar a limpeza, para pagar todo mundo. A saúde precisa hoje um repasse de 200 milhões de reais por mês, porque só as UPAs têm contratos na ordem de 2 bilhões de reais por ano. Ora, neste mês que a gente está vivendo, está acabando, foi repassado para a saúde 25 milhões. E o secretário conseguiu mais uns outros 25, uma transferência do SUS em Brasília. Então ele está trabalhando com um quarto. Um quarto. Nos outros meses foram 50 milhões também. Um quarto do que precisa. Então a saúde, se a segurança está em colapso, a saúde está na porta do precipício. Então, se não injetar recurso, também nenhum modelo funciona. Infelizmente, depois dessa auditoria e da comprovação da bagunça, da falta de fiscalização que existia nas gestões anteriores, me mostrou que esse projeto deveria ser modificado. E por isso a gente defende hoje a empresa pública de saúde, ou a Fundação de Saúde, justamente por conseguir ter um controle maior, uma fiscalização maior, mas também com a possibilidade de fazer as terceirizações que são importantes para a dinâmica do processo. Então, a gente entende que hoje esse seria um modelo mais completo e melhor para o Estado do Rio de Janeiro. E toda lei pode ser aprimorada à medida que vai se percebendo que as coisas não deram tão certo. Não só pode, como deve, né? A gente está fazendo um trabalho de consolidação da legislação, eu fiquei assustado. Tem lei de 1951 que ainda está em vigor, com uma realidade completamente diferente do que existia há mais de meia década. E como a Secretaria e o Secretário de Saúde receberam essas sugestões enfim, como é que viram esse trabalho da Alerj?
Olha, o secretário, eu conversei esse assunto com ele pessoalmente, além dele ter estado em várias reuniões várias aqui na reuniões casa. das comissões que a gente chamou. Ele recebeu bem, acha de fato que a Fundação Estadual de Saúde é um caminho melhor, prometeu adotar esse modelo, que é um modelo já existente, tem lei para isso, etc., já tem uma estrutura funcionando. Nós chamamos aqui o atual presidente da Fundação Estadual de Saúde, que reafirmou que poderia também paulatinamente assumir mais responsabilidades, mais gestão de outras unidades. Então, é um processo que está caminhando. Mas volto a dizer, se não botar 200 milhões por mês na saúde, não vai acontecer nada. Porque você já carrega uma dívida imensa dos exercícios de 2014 e principalmente do exercício de 2015. Se tu pegar toda a dívida do Estado, quer dizer, que ela deve de restos a pagar a fornecedores de todas as áreas, somar 2014 e 2015, é uma dívida de 5,3 bilhões de reais. Como é que está a situação dos repasses da Secretaria de Saúde para essa uma dúzia de OS que o senhor falou que estão atuando? Só complementando, antes do deputado Luiz Paulo responder essa pergunta, que tem uma situação muito mais grave nesse processo, que é o não repasse do mínimo constitucional. Hoje a Secretaria de Saúde não recebe metade do mínimo constitucional, o que vai gerar, se continuar dessa forma, um processo muito sério por não respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Então, o governador e o próprio secretário pode vir a ter problemas sérios administrativos, ter as suas contas rejeitadas se não respeitarem o que está na nossa Constituição. Olha, sobre esse tema, deputado Pedro Fernando, eu tive a oportunidade de conversar com o secretário de Saúde e dizer a ele que, sob meu ponto de vista, será impossível se chegar a gastar na saúde 12% da receita corrente líquida, que é o mínimo constitucional. Que eu sugeria que ele fizesse um documento escrito ao governador do Estado e ao Tribunal de Contas, mostrando dessa impossibilidade. Até porque também, se inventarem o dinheiro da noite por dia, ele não vai conseguir gastar. Por quê? Porque se ele for pagar, quiser pagar as faturas desse ano, ele não vai conseguir. Porque, como tem lá o resto a pagar, vai ter que entrar na fila. Então, vai pagar do ano de 2015, não 2016. Então, que ele documentasse, porque as contas de governo, independente do que o Tribunal de Contas decide, a Assembleia politicamente analisa, aprova ou reprova. A conta do gestor não vem à Assembleia. A conta dos secretários, a conta de gestão, é só o tribunal que analisa. E essa, para mim, está claríssimo que o teto constitucional não vai ser atingido. Mas, como tem uma emenda constitucional tramitando, já aprovada no Congresso Nacional, eu não sei mais se já foi promulgada, que desvincula receitas, eu não sei se pode-se ter essa leitura para os estados, né? Que é o famoso a PEC da DRU, da desvinculações da receita da União, que já foi aprovada, agora temos só que ver se foi sancionada ou não, para ver como é que ficou o texto final. Isso seria uma sugestão de diminuir o que é constitucionalmente obrigatório de investimento na saúde? Hoje é uma grande discussão, é o seguinte, é que como a receita desabou, né, a dívida da União é brutal, está na casa de 150 bilhões, e as receitas nos estados desabaram. Se você pegar 25% da receita corrente líquida, tem que ir para a educação, 12% tem que ir para a saúde, 2% tem que ir para a ciência e tecnologia. Na média, 7,5% do royalties da PE tem que ir para o FECAM. 13%
tem que pagar o serviço da dívida para a União, antes da negociação. Aí quando você soma isso tudo, com essa receita lá embaixo, e tem mais pagar a folha de ativos e a folha de inativo pensionista, deu mais do que 100% que você arrecadou. A conta não fecha. Então qual é a saída? Qual é a saída? Enxugar todos os gastos possíveis e talvez os impossíveis do Estado para que a gente possa adequar a realidade da arrecadação de hoje. Não tem Olha mais só, o que fazer. Até agora está se brincando com essa questão. Nada disso foi levado a sério. Porque, veja só, se você tem uma despesa fixada para o orçamento de 2016 de 80 bilhões, você tem uma dívida de exercícios anteriores de 5,6 bi. E você tem uma receita que, se tudo der certo, vai chegar a 60, você tem um buraco de 25 bilhões. Um buraco de 25 bilhões. Como é que você sai disso? Você não sai disso num ano só. Mas qual seria a receita para sair? Uma posição drástica de todos os poderes de cortar despesa. Drástica. E uma criatividade imensa de tirar da União aquilo que eles nos devem. Não é pedir favor, não. É tirar da União aquilo que eles nos devem. E devem muito. Vou dar aqui alguns exemplos. Quando se fixou o valor do nosso petróleo, porque todo mundo diz, o preço do barril Brent é, sei lá, $50. Isso é o barril Brent, que é um óleo especial que dá muito derivado, etc. O nosso não é igual ao dele. O nosso é um patamar lá embaixo, porque o nosso óleo era muito mais pesado. Então isso foi fixado há 10 anos atrás. O nosso óleo, por causa do pré-sal e o gás também, melhorou muito a qualidade. Então a gente precisa rever essas especificações. Quem faz isso é a ANP. A ANP, a gente fez aquela CPI, fomos à ANP, ela começou a trabalhar, reconheceu, etc. Quando ia fazer já a audiência pública para fixar um novo valor, ainda no final do governo Dilma, o ministro Wilson Braga, com a aval da Dilma, mandou a ANP suspender tudo. Isto bota, se concluído esse processo, bota nos cofres do Estado de royalties, entre óleo e gás, 2 bilhões de reais por ano. Não é uma vez, não, é ano após ano. Essa é uma questão fundamental. Desde que se estabeleceu o regime de partilha, que é ótimo para a União, mas para o Estado foi uma terra arrasada, nós não temos absolutamente nenhum ganho novo por termos 80% dos poços. E pior ainda, tem poços antigos, que estão na bacia de Campos, principalmente, porque o petróleo não é uma caixa lá embaixo, só profunda, não. O petróleo se espraia. Então você não sabe certo os limites entre poços que estão sob concessão e poços sob regime de partilha. E enquanto isso também não ficar pacificado, ninguém vai botar mais dinheiro lá para explorar. E quem está perdendo? O Estado do Rio de Janeiro. E é por isso que a gente está brigando tanto para não aceitar a proposta inicial da Secretaria de Planejamento e Fazenda do orçamento que será encaminhado a essa casa deficitário mais uma vez. O que a gente defende... De novo em 20 bilhões. Mais ou menos por aí, mais ou menos por aí. E isso, dependendo de mim, tenho certeza do deputado Luiz Paulo também, nós não conduziremos pela aceitação dessa ideia na Comissão de Orçamento. Por quê? Porque a gente entende que o Estado tem que jogar principalmente a sua folha, né, num patamar onde caiba dentro da realidade do Estado hoje. E fazer melhor, fazer com que sobre recurso para a gente começar a pagar as dívidas do Estado, para que a gente consiga reverter o processo do grau de investimento, para que a gente possa retomar o crescimento do grau de investimento,
para atrair a confiança dos investidores e fazer a economia girar de uma forma mais sólida no nosso reverter estado. esse quadro. Obrigada, deputados. Parabéns pelo trabalho aí feito nos contratos das organizações sociais. Vamos torcer para o Rio de Janeiro conseguir sair dessa situação tão complicada. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. E nós queremos saber a sua opinião. Escreva para alerjdebate@tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.